Hoje, a palavra patrimônio tem uma grande presença no nosso vocabulário cotidiano. Cada pessoa que a usa, verbaliza ou se interessa de algum modo por ela, carrega consigo algum sentido sobre esse assunto. Ainda mais quando se trata de uma área tão multidisciplinar, como é a área do patrimônio. O tema deste módulo é, afinal, o que é patrimônio? Conceitos e suas trajetórias. Por isso mesmo que nossa intenção não é trazer apenas uma definição da palavra de patrimônio, mas um conjunto e uma reunião de reflexões que permitam repensarmos as ações e as ideias que já contornam esses nossos sentidos de patrimônio. Então, o convite é percebermos alguns itinerários do patrimônio nas políticas públicas de preservação, alguns valores culturais que formam e constituem esses patrimônios, bem como atividades em contextos de educação para o patrimônio que se vinculam ao exercício de cidadania, de prática democrática a partir do patrimônio. De todo modo, é importante ressaltar a origem da palavra patrimônio. No sentido etimológico, patrimônio advém de patrimônio, uma junção de patre, termo designado de pai, com mônio, que exprime recebido para referir-se à herança. Desde a noção mais antiga que manifesta o desejo de transmitir os bens da família, até a noção mais contemporânea, que desenvolve a ideia de um legado, um patrimônio a ser transmitido para as gerações futuras. Que tem uma origem do latim, que remetia à herança. Se no período mais antigo se tratava de uma herança familiar, cujos bens familiares seriam transmitidos nesse núcleo, no período moderno e contemporâneo se trata muito mais de uma herança cultural, cujos bens culturais significativos são transmitidos para as gerações futuras, para as nações, para os povos. Evidentemente que não estamos falando de heranças naturais, essenciais. Essas heranças são construções sociais, mobilizadas por diferentes sujeitos, grupos e instituições, que, a partir dos seus lugares, atribuem diferentes valores a determinadas memórias, que compõem identidades que são representativas para os patrimônios. Há uma reflexão de um historiador francês, Dominique Poulot, que diz que a história do patrimônio tem sido frequentemente a história de como uma sociedade constrói seu patrimônio. E ela é interessante porque nos mostra que, se existem vários processos, existem várias noções de patrimônio, e todas são inteiramente válidas, sobretudo numa ação que visa uma prática dialógica com diferentes grupos que contornam os bens culturais e os patrimônios. Abordar a história do patrimônio significa adentrar um campo em constante mutação e repleto de disputas. Esses seus conflitos se expressam através das seleções de memórias que são escolhidas como representativas, significativas das nossas identidades que compõem os patrimônios. No Brasil, é possível destacar alguns momentos, instituições, legislações que explicitam um pouco de como essa mutação ela acontece e como ela é processual. Então, a critério de exemplo, poderíamos citar, em primeiro lugar, a criação do SFAM, em 1937. O SFAM é o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que, através do instrumento de preservação que conhecemos como tombamento, foi responsável por privilegiar dois fatores em suas políticas. Por um lado, privilegiou o patrimônio material, o patrimônio em pedra e cal. E, por outro lado, privilegiou memórias que estariam vinculadas a uma herança luso-colonial, quer dizer, uma herança portuguesa associada ao território brasileiro no período da colonização. Em segundo lugar, podemos destacar a criação do CNRC, que é o Centro de Referência Nacional Cultural, em 1975, por ter introduzido no debate um importante conceito, que é o conceito de bem cultural.
É esse conceito de bem cultural que nos permite dizer que os patrimônios não se restringem aos monumentos. Na verdade, todos os elementos que compõem a diversidade e a dinâmica da cultura brasileira são representativas e constituem esses patrimônios, referências culturais dos mais diversos grupos, grupos indígenas, grupos afrodescendentes, das classes populares em geral, dos imigrantes e etc. Em terceiro lugar, podemos citar também a Constituição Brasileira de 1988, que no seu artigo 216 apresentou uma concepção muito mais ampla e alargada de patrimônio, que enfatizava o direito à memória como um elemento de cidadania. Para saber mais, a Constituição de 1988 define o patrimônio cultural brasileiro da seguinte forma: bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Isso foi e é responsável por fazer com que a defesa da diversidade cultural brasileira seja reconhecida e institucionalizada. Qualquer ataque em torno disso é, então, um ataque à própria Constituição. Também foi importante, principalmente alguns anos depois, em 2000, quando se instituiu um outro tipo de instrumento de preservação, que é o registro, responsável pela preservação de bens de caráter imaterial. Contemporaneamente, a profusão de novos patrimônios, patrimônios emergentes, patrimônios que anteriormente não se encaixavam em definições clássicas, canônicas e hegemônicas no âmbito das políticas públicas de preservação, são inevitavelmente fruto de lutas políticas. Lutas travadas por diversos grupos, coletivos, associações, sindicatos, organizações não governamentais, movimentos sociais, que se apropriam, sobretudo, da Constituição Brasileira de 1988. Afinal, uma das grandes novidades trazidas pela Constituição foi um deslocamento em relação à atribuição da responsabilidade de valor cultural. Se, num primeiro momento, o Estado era quase que exclusivamente o único agente que constituía, que dizia quais eram os patrimônios, a Constituição desloca essa responsabilidade para a sociedade e seus segmentos, para os cidadãos. Falamos muito dos valores, mas que valores são esses? É preciso fazer um comentário mais alongado também. Há um intelectual, o Piano Bezerra de Menezes, que apresenta um quadro de valores culturais que nos ajudam a entender como esses valores são mobilizados e constituem os patrimônios. Então podemos citar aqui o valor cognitivo, que seria um valor mais intelectual e técnico, que mobiliza conhecimentos do tipo histórico, arquitetônico, antropológico, na apreciação de um bem. Há o valor estético, que não é perpassado tanto pelo desejo de revelar uma informação. É muito mais preocupado com a gratificação sensorial que esses bens podem suscitar nas pessoas. Há o valor afetivo, vinculado às memórias, aos nossos sentimentos de pertencimento, que constitui as identidades, as subjetividades. Mas também há um valor pragmático, que é mais associado a um valor de uso como qualidade e, principalmente, um valor ético. Esse valor ético, ele não está associado só aos bens, mas às interações sociais que contornam esses bens. É o valor ético que nos incita a poder falar sobre determinados temas, como o respeito à diversidade, ao outro e à diferença no Estado democrático de direito a partir desse campo do patrimônio. A prática da mediação é um dos instrumentos mais importantes para a circulação de saberes nos mundos do patrimônio. Essa mediação não pode ser vista simplesmente como uma facilitação, uma subprática ou um subproduto. A mediação é definitivamente uma ação de protagonismo em torno dos bens que nos cercam, nos marcam e nos demarcam.
sejam os bens institucionais, já reconhecidos publicamente pelos poderes, sejam bens e patrimônios não consagrados, que são tão importantes quanto simbolicamente para determinados grupos em suas coletividades e suas identidades. Num sentido de potencialização cada vez mais democrático e dialógico das práticas de mediação para o patrimônio, é importante situar duas tendências e duas práticas que poderiam e deveriam ter o mesmo peso. Então, como exemplo, cito uma tendência mais corrente de incitação ao respeito e um apreço, à proteção e à defesa de patrimônios já constituídos. Mas é importante também produzir atividades que possam incitar a valorização e uma sensibilização para a necessidade de empoderamento desses grupos na constituição dos seus próprios patrimônios, pressupondo, então, uma participação mais ativa desses sujeitos na definição do que eles constituem como patrimônio, do que é significativo para eles. A mediação deve 1. Desnaturalizar o patrimônio cultural, refletido sobre o campo que o produz. 2. Dessacralizar o acervo patrimonial, problematizando os processos sociais e históricos que o geraram. 3. Pôr sob suspeição uma perspectiva do processo educativo que oponha educadores e educandos, como esclarecidos e não esclarecidos. 4. Valorizar as diversas instâncias que lidam com o patrimônio cultural como produtoras e disseminadoras de saberes e visões sobre ele e buscar compreender suas especificidades. Essas são algumas das reflexões, das inquietações e sugestões que compartilhamos e acreditamos serem importantes para o exercício do que a filósofa Marlene Chauí chamou de cidadania cultural. Uma cidadania articulada ao direito à memória, ao direito à cidade e o direito ao patrimônio. Não podemos esquecer que qualquer tipo de pensamento, de política e de ação para o patrimônio deve ser levado em consideração, antes de tudo, a população local. Nesse aspecto, não basta ficarmos apenas na pergunta o que é o patrimônio. O convite que fazemos é pensar igualmente para quem é esse patrimônio. Dessa forma, a mediação se constitui como uma ferramenta fundamental nessa suspeição, nessa crítica em torno dos usos do passado, vinculados a demandas do presente e vislumbres de porvir, um porvir que desejamos, um porvir mais democrático, de respeito ao outro. Então, por conta de tudo isso, seja um mediador de educação para o patrimônio. Vamos juntos construir várias redes de intercâmbios, de diálogos e de ações que possam se retroalimentar, de uma maneira que cada grupo possa ter vez e voz na constituição de novos sentidos de patrimônio.